Será que tudo que nós sabemos, nós descobrimos com o uso da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato? Ou será que existe algum tipo de conhecimento que nós podemos obter simplesmente a partir do uso da nossa razão? No vídeo de hoje, nós falaremos sobre uma diferenciação entre dois tipos de justificação para o conhecimento proposicional. Se trata então da diferença entre o chamado conhecimento a priori e o chamado conhecimento a posteriori. Como sempre, recomendo que tenham o caderno em mãos, façam anotações, pausas e que anotem também as dúvidas para discutirem posteriormente. No vídeo anterior, nós falamos sobre três tipos de conhecimento: o saber fazer ou saber como habilidade, o conhecimento por contato e, finalmente, o conhecimento proposicional ou saber que. Dentro do conhecimento proposicional, nós vimos a definição tradicional de conhecimento como crença verdadeira justificada, e o conteúdo desse vídeo de hoje diz respeito a uma divisão dentro da condição de justificação. A questão que nós examinaremos nesse vídeo é se a justificação do conhecimento proposicional pode ser ela própria dividida em dois tipos, que são a justificação a priori e a justificação a posteriori. Se essa distinção faz sentido, nós podemos dizer, derivativamente, que temos também dois tipos de conhecimento proposicional, que temos o conhecimento proposicional a priori e o conhecimento proposicional a posteriori. Mas o que é, então, essa divisão, essa distinção entre dois tipos de justificação, a justificação a priori e a justificação a posteriori? Para começar a examinar essa questão, nós leremos aqui dois trechinhos extraídos de um capítulo escrito por Célia Teixeira. Começando pelo primeiro trecho, nós temos uma lista de 4 proposições, que dizem o seguinte: proposição número 1, a neve é fria; proposição número 2, o céu é azul; proposição número 3, 2 mais 2 são 4; e proposição número 4, se um objeto x é maior do que um objeto y, e y é maior do que z, então x é maior do que z. Aqui nós temos então 4 proposições, e o que será analisado na sequência é se há uma diferença na natureza ou na maneira como nós podemos conhecer cada uma dessas proposições. Então eu leio o trecho seguinte: existe uma diferença intuitiva entre a forma como conhecemos as primeiras duas coisas, ou seja, 1 e 2, e a forma como conhecemos as duas últimas, 3 e 4. Para sabermos diretamente que a neve é fria e que o céu é azul, temos de tocar na neve e de olhar para o céu. Ou seja, é preciso um certo tipo de contato perceptivo com o mundo para sabermos que a neve é fria e que o céu é azul. Contudo, no caso do conhecimento expresso em 3 e 4, não precisamos, intuitivamente, de olhar para o mundo para o adquirirmos. Esse é o tipo de conhecimento que podemos, intuitivamente, adquirir independentemente da experiência ou através do pensamento apenas. Não precisamos, por exemplo, de medir objetos para saber que se um é maior do que o outro e que se esse outro é maior do que um terceiro objeto, então o primeiro é maior do que o terceiro. Basta pensar para ver que isso é verdade. A distinção entre conhecimento a priori e conhecimento a posteriori foi introduzida para captar essa diferença intuitiva entre dois modos distintos de conhecer, através da experiência ou independentemente da experiência e pelo pensamento apenas. Nós podemos destacar alguns elementos nessa passagem para podermos compreendê-la de uma maneira um pouco mais profunda. Então, em primeiro lugar, existe essa expressão diretamente aqui. Então, existe uma diferença entre conhecer diretamente ou conhecer indiretamente alguma coisa. No caso da frieza da neve, eu poderia conhecer, saber que a neve é fria diretamente, e para fazer isso eu precisaria tocar na neve para descobrir que ela é fria. Mas eu poderia conhecer, e a maioria de nós talvez conheça isso dessa maneira, indiretamente, ou seja, a partir dos relatos de pessoas que tocaram na neve ou que colocaram um termômetro na neve ou que relataram sobre que condições, ou seja, justamente condições em que a temperatura é muito baixa, que a neve pode se formar. No caso da proposição que diz que o céu é azul, a maioria de nós pode conhecer isso diretamente a qualquer momento, simplesmente olhando para o céu.
Então isso é algo que nós podemos aprender ou descobrir diretamente e não precisamos aqui de relatos de outras pessoas, do testemunho ou da informação transmitida por outras vias para nós. Do mesmo modo, nós poderíamos aprender direta ou indiretamente que 2 mais 2 são 4. Nós podemos aprender isso indiretamente, usando uma calculadora, ou podemos calcular isso diretamente a partir do nosso raciocínio e então chegar à resposta por conta própria. E o mesmo vale também para o princípio expresso na proposição 4. Um segundo elemento que nós podemos destacar nessa passagem é a compreensão oferecida sobre o que é o conhecimento a priori. A passagem diz então que, no caso do conhecimento expresso em 3 e 4, não precisamos intuitivamente de olhar para o mundo para o adquirirmos. Este é o tipo de conhecimento que podemos adquirir independentemente da experiência ou através do pensamento apenas. Então, essa ideia de ser adquirido independentemente da experiência, sem o uso dos sentidos e simplesmente a partir do nosso pensamento. Essa é a caracterização do conhecimento a priori que é oferecida nessa passagem. Além disso, o conhecimento a posteriori é apresentado como aquele que envolve, então, o toque, a visão e, de uma maneira mais geral, o contato perceptivo com o mundo, ou seja, a gente usa o nosso aparato perceptivo, as nossas capacidades, os nossos sentidos para experienciar o mundo e, através dessa experiência, conhecer como as coisas são. Ao longo da história da filosofia, várias questões foram colocadas que dependem, então, da consideração dessa divisão entre dois tipos de justificação, ou seja, a justificação a priori e a justificação a posteriori. Algumas dessas questões dizem respeito à própria natureza da filosofia e se a filosofia é, afinal de contas, possível como uma forma de conhecimento. Então, o primeiro grupo de questões diz respeito à possibilidade da própria metafísica, entendido como uma área da filosofia ocupada com questões como: o universo sempre existiu ou houve uma primeira causa? Todo evento tem uma causa? O livre-arbítrio em um universo regido por leis da natureza é possível? E assim por diante. Se entende, em geral, essa é pelo menos a visão tradicional, que essas questões devem ser respondidas por uma disciplina filosófica chamada de metafísica e que elas não podem ser respondidas simplesmente pela nossa observação do mundo que nos circunda através dos sentidos. Então, uma das maneiras como a metafísica tentou investigar se houve uma primeira causa ou não para o universo foi pensar na possibilidade, então, se faz sentido pensarmos um universo infinito em que todo evento é precedido por uma causa, que por sua vez é precedido por outra causa, e assim infinitamente, ou eventualmente raciocinar que não faria sentido pensarmos num universo que se estende infinitamente para o passado. Então, a alternativa aqui é dizer que tem de ter havido uma primeira causa, porque de outro modo não faria sentido pensarmos na existência do mundo que nós temos. Um outro setor da filosofia em que é comum pensar que depende de uma forma de conhecimento a priori é a ética, em que nós procuramos descobrir qual é a natureza do certo e do errado, com base em que nós podemos descobrir que ações é correto ou incorreto realizar. Aqui também nós podemos pensar que essa pergunta não pode ser respondida simplesmente observando, através dos nossos sentidos, o que acontece no mundo, porque o fato das pessoas se comportarem de uma determinada maneira não é, em geral, um indício seguro para nós descobrirmos como elas deveriam ou devem agir. Com base nesses tipos de questões e também outras, se formulou, então, na tradição filosófica, isso que a gente descreve como um debate ou como o conflito entre o chamado racionalismo e o chamado empirismo. O racionalismo é aquela tradição que postula que, em algum setor do conhecimento humano, nós podemos ter conhecimento a priori, ou seja, conhecimento independentemente dos sentidos, conhecimento derivado única e exclusivamente do uso da razão, por isso racionalismo. E por outro lado, temos a vertente empirista, onde se defende que em algum determinado ramo do conhecimento humano
só é possível conhecer aquilo que é conhecível pelos sentidos, que não existe mais nada para ser conhecido que não aquilo que os nossos sentidos nos permitem conhecer. Tradicionalmente, então, a ética e a metafísica são consideradas áreas que buscam conhecimento a priori. Perspectivas empiristas sobre estes assuntos negam que haja algo substantivo a ser conhecido sem o uso dos sentidos ou da experiência. Entre os representantes de cada uma dessas tradições, nós temos na tradição racionalista filósofos como Descartes, Leibniz e Spinoza. No caso de Descartes, por exemplo, nós temos dentro do seu uso, então, da sua convicção de que o conhecimento a priori é possível, nós encontramos coisas como provas da existência de Deus, uma tentativa de provar que a alma é independente do corpo, ou seja, uma forma de dualismo, e vários outros elementos, então todos eles não derivados dos sentidos, mas tentativas de se provar essas teses filosóficas, metafísicas, a partir do uso de princípios racionais. Contrariando essa tradição então racionalista, nós temos a tradição empirista, que tem como seus representantes Locke, Hume, mais recentemente Quine, entre outros. Aqui então nós poderíamos encontrar uma resposta ao racionalismo de Descartes, por exemplo, negando que seja possível ter algum conhecimento a priori sobre Deus ou mesmo sobre a natureza da alma humana. Em filosofias como a de David Hume, por exemplo, se nega então que seja possível conhecer qualquer coisa que não aquilo que nos é mostrado pelos sentidos. Se nós temos um conceito ou uma tese em que nós acreditamos e nós não conseguimos mostrar como que essa crença, como que essa tese se conecta com a informação que nos é dada pelos sentidos, diz Hume, nós deveríamos rejeitar essa crença, nós não deveríamos acreditar naquilo que não pode ser corroborado, sustentado a partir da informação que nos é dada pelos nossos sentidos. E separado aqui nós temos a figura do filósofo Immanuel Kant, que tem uma posição complicada, que mistura em alguma medida elementos do racionalismo e do empirismo. Kant vai defender que existem coisas sim que nós podemos conhecer a priori, mas esse conhecimento a priori tem uma relação, uma certa limitação por aquilo que pode nos ser dado através dos sentidos. Então aqui uma posição mais sofisticada aqui nesse debate tradicional entre racionalistas e empiristas, que eu repito para vocês, tem aqui um dos grandes interesses, uma compreensão sobre a própria natureza e possibilidade da filosofia como ciência. Para além desse interesse filosófico tradicional, a distinção então entre formas de justificação a priori e a posteriori também nos ajuda a desenvolver uma visão um pouco mais sofisticada sobre o funcionamento das ciências. E para nós isso é extremamente interessante porque nos permite olhar de uma maneira diferente para aquelas disciplinas que nós temos no nosso currículo escolar. Então, além de uma discussão sobre se a filosofia é uma forma de conhecimento a priori, se é possível o conhecimento a priori, como o tipo de discussão tradicional da filosofia, nós podemos pensar sobre se diferentes disciplinas, diferentes áreas da ciência também se caracterizam por cada uma delas ter a sua própria forma de justificação do conhecimento. Então, além da metafísica e de outras áreas da filosofia, que se considera tipicamente como áreas de busca de conhecimento a priori, também se costuma classificar a matemática, incluindo a geometria, como uma área do conhecimento a priori, ou seja, uma área onde o conhecimento é justificado, produzido, simplesmente pelo uso da razão e que não depende de observações ou do uso de informações obtidas pelos sentidos. Então, para se descobrir, por exemplo, que num triângulo retângulo a hipotenusa ao quadrado é igual à soma de cada um dos catetos elevado ao quadrado, como diz o teorema de Pitágoras, não se precisou coletar inúmeros triângulos retângulos e observar se em cada um deles essa relação seria obtida. O conhecimento matemático é alcançado através de provas matemáticas. E aqui então se está usando novamente procedimentos de raciocínio, em que nós obtemos no final das contas uma prova.
Da mesma maneira, a lógica também é considerada tradicionalmente como uma área de conhecimento a priori. Nós não descobrimos, observando o mundo através dos nossos sentidos, por exemplo, que uma determinada proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E outros setores aqui incluem a teoria da probabilidade e também a filosofia, que nós já discutimos anteriormente. Então, esses são alguns exemplos de áreas que se pensou ou se costuma pensar que sejam áreas onde o conhecimento é obtido principalmente através do uso do pensamento apenas e que não dependem da investigação empírica através dos sentidos. E apesar de haver discussões na filosofia sobre se realmente a matemática, a lógica, a própria filosofia, entre outras, são áreas de conhecimento a priori, existe um outro conjunto de áreas do conhecimento que são tradicionalmente consideradas como áreas de investigação empírica, áreas onde é necessário, onde é indispensável que se recorra aos sentidos, às observações. Então, na física, por exemplo, só é possível descobrir que a força da gravidade é algo aproximado a 10 metros por segundo ao quadrado, depois de se fazer vários experimentos, medições, onde se tenta sistematizar essas observações. Também na química só é possível, por exemplo, descobrir o que acontece se nós misturamos um ácido e uma base a partir da observação rigorosa desses fenômenos, geralmente em laboratórios. E assim por diante na biologia, na sociologia e várias áreas da ciência, onde nós precisamos coletar informações, observar essas informações através dos nossos sentidos e a partir daí elaborar teorias sobre as leis que governam o funcionamento daquele grupo de fenômenos. Quando nós observamos essa divisão, então, essa classificação em áreas diferentes do conhecimento, isso nos permite encarar de uma maneira completamente diferente do que às vezes é habitual aquelas disciplinas que compõem o nosso currículo, porque é muito comum se associar, por exemplo, a matemática com a física ou mesmo com a química. Afinal, nessas três disciplinas, os alunos precisam ficar muito tempo fazendo cálculos. Mas, se nós pensarmos aqui naquela diferença entre conhecimento direto e conhecimento indireto, nós podemos aqui reconhecer que a obtenção direta desses conhecimentos, ou seja, a maneira como trabalharam aqueles que fizeram grandes descobertas matemáticas, é muito diferente da maneira como trabalharam aqueles que fizeram descobertas na física, na química e assim por diante. Do mesmo modo, a filosofia, sob esse aspecto, se aproxima muito mais da própria matemática do que outras áreas com as quais ela frequentemente é associada, incluindo a própria sociologia, a história e assim por diante. Então nós podemos pensar que cada uma dessas disciplinas terá metodologias diferentes a seguir na sua busca por conhecimento e que também os profissionais que trabalham em cada uma dessas áreas trabalharão de formas diferentes, seja fazendo pesquisas de campo no laboratório ou com o uso de instrumentos que permitam observações mais precisas e, por outro lado, através do uso de procedimentos de raciocínio e pensamento, que em geral podem ser realizados sem uso, por exemplo, daquele tipo de instrumento que pode ser encontrado num laboratório muito avançado ou sem fazer viagens para chegar ao local onde um determinado fenômeno pode ser observado. Para recapitular então, nesse vídeo nós falamos sobre dois tipos de justificação, a justificação a priori, associada ao uso do pensamento apenas, e a justificação a posteriori, associada ao uso então dos sentidos. Acompanhando essa distinção, nós temos o debate entre racionalismo e empirismo, que é um dos debates tradicionais na história da filosofia, a partir do qual nós podemos discutir então a natureza e possibilidade da própria filosofia, mas também podemos aplicar aquela divisão entre dois tipos de justificação para pensar a natureza e as diferenças entre disciplinas diferentes que fazem parte da ciência, ou seja, nós temos disciplinas científicas que parecem estar mais associadas ao uso de um método e de uma justificação a priori, enquanto nós temos outras áreas que parecem muito mais dependentes, então, de uma justificação a posteriori. Era esse o conteúdo para hoje. Até a próxima.